Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre limites no infinito, tá legal? Então vamos ver o que vem a ser isso, tá? Para isso eu peguei o gráfico aqui de uma função f, né, que eu desenhei aqui, e estou considerando que o domínio dessa função contém um intervalo com valores maiores do que a, tá? Aqui está a anotação para esse intervalo, com todos os valores maiores do que a, né, de a mais infinito, e a ideia é entender o conceito, o que significa limite de f de x quando x tende a mais infinito, dizer que isso daqui é igual a L, tá legal? Bom, o que significa isso? Significa dizer que esse limite existe e é igual a L, que é um número, tá certo? Isso aqui é um número real. Significa que se alguém me der um epsilon maior que zero, geralmente a gente pensa no número pequeno aqui, tá? Se for grande, não, fica fácil de verificar isso, não tem graça. Então a gente pensa num epsilon pequeno. Uma vez que tem esse epsilon maior que zero, um número pequeno, então eu vou pensar agora no intervalo centrado em torno do L. Como que esse intervalo vai ser L mais epsilon e vai ser L menos epsilon, tá? Então eu criei esse intervalo. Uma vez que eu criei esse intervalo, a pergunta que fica é possível encontrar um ponto agora aqui no eixo x, né, maior do que a, achar um delta aqui maior do que a, tal que para todo x maior que delta, os valores da f sejam levados dentro desse intervalo? Então, o que a gente está querendo aqui é o seguinte, então a gente vai querer achar um delta tal que a partir dele, né, todos os valores da f maiores do que esses valores sejam levados nesse intervalo. Então, repare, eu passei uma tracejada aqui, ó, para vocês enxergarem. Mais ou menos. Então, se eu pegar um delta por aqui, ó, por essa tracejada que eu fiz, imagine o seguinte, se eu escolher um delta por aqui, eu poderia pegar até mais para frente, não tem problema, mas se eu pegar um delta aqui, o que acontece? Todos os valores todos os valores que são maiores do que esse delta, o f deles, né, cai dentro desse intervalo, L mais epsilon, L menos epsilon, tá certo? Então, e para esse epsilon que foi dado, eu consigo resolver esse problema. A pergunta é, se alguém agora tivesse me dado um epsilon ainda menor, imagina que agora essa tracejada fosse algo assim, né? Pegando um epsilon menor, eu teria alguma coisa nesse sentido, né? Para essa tracejada aqui, ó. O que aconteceria? Seria um epsilon menor. E eu consigo achar um delta? Pelo desenho que eu fiz aqui, sim, né? E talvez eu teria que pegar, vamos dizer assim, um delta til aqui, por aqui, para esse epsilon til que alguém me deu aí, maior que zero, um epsilon, que é um epsilon menor, um outro número, eu conseguiria alguém aqui que a partir desse delta til aqui, digamos assim, o f desses valores também cairiam dentro desse intervalo L menos epsilon til, L mais epsilon til, tá? Seria um intervalo menorzinho aqui. Se sempre isso é possível, se isso sempre acontece, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é L, né? Vamos escrever isso daí. Vamos escrever isso, então. O que significa esse limite, né? Então, a gente diz que limite, vou escrever aqui para vocês, limite de f de x, x tendendo a mais infinito, é igual a L. Isso aqui é equivalente a dizer que para todo epsilon maior que zero, que é me dado, tá certo? Existe um delta maior que zero, né? Esse delta tem que ser maior que a, claro, porque tem que estar no domínio da função, tal que se x for maior, os valores de x maior do que esse delta, implica em f de x pertencer àquele intervalo L mais epsilon, L menos epsilon. Ou ainda, se quiser, isso aqui é a mesma coisa que f de x ser maior que
que L mais epsilon, né? E menor, L menos epsilon e menor que L mais epsilon, né? É a mesma coisa, tá certo? Aqui eu troquei o sinalzinho aqui, desculpa, vamos corrigir aqui, tá? Mas acho que todo mundo entendeu o que tá sendo dito aqui, né? Tá legal? Analogamente, eu também tenho o que seria a definição então de limite de f de x com x tendendo a menos infinito, né? Dizer que isso é um L, por exemplo. Então, o que significa isso? Primeiro que agora eu tenho que exigir, para fazer sentido isso aqui, que o intervalo menos infinito até A esteja contido no domínio da f, né? Então, de novo, seria se alguém me der um epsilon, marque zero, vai existir um delta, né? Tal que agora esse delta é positivo, então eu vou querer que que menos delta menor que menos A, vai existir esse delta, né? Tal que para valores de x menor que menos delta, você tenha esse f de x esteja nesse intervalo, né? Seja maior que L menos epsilon, menor que L mais epsilon, no intervalo lá L menos epsilon, L mais epsilon. Isso daqui significa, assim, vamos fazer aqui um esboço, né? Significa o seguinte, que se alguém, então, nessa situação aqui, imagina que aqui está meu eixo x, né? O eixo y, desculpa, o eixo x está aqui, e que o gráfico da f agora seja alguma coisa, podemos pensar assim, alguma coisa assim, né? Então, esse aqui seria o gráfico da f. E agora a gente está preocupado em dizer o que significa, vamos imaginar CL, né? O limite. Então, vamos imaginar que essa tracejada aqui vem aqui, vale L aqui, né? Então, se alguém me der um intervalinho agora centrado no L, né? De L mais epsilon e L menos epsilon, de novo, para dizer que esse limite aqui é L, significa que depois de um certo ponto aqui, né? Todo o gráfico da f vai estar dentro desse intervalo aqui, né? Então, imagina aqui que eu estou pegando aqui um menos delta, né? Então, a partir daqui, os valores de x, né? Para esses pontos aqui, o f de x vai cair dentro desse intervalo aqui. Tá legal? É isso que significa dizer que o limite é esse, tá bom? Vamos agora ver um exemplo, né? Então, vou pegar aqui um exemplo, aqui a função 1 sobre x, por exemplo, né? E a gente gostaria de saber o que acontece com essa função aqui quando o limite, queremos saber o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito, né? Esse daqui, o que acontece? Repare aqui, graficamente, intuitivamente, já dá para ter uma ideia que essa função aqui ela tá se aproximando do valor zero, né? À medida que o x está crescendo aqui, está se aproximando do valor zero, né? Tá legal? Ou seja, então, esse limite aqui é zero, tá? Como uma maneira de justificar isso, né? Que geralmente é a primeira vez que você vê isso, como é que eu justifico isso? Então, eu vou colocar aqui para vocês como é que justifica isso. Então, a ideia da justificativa seria, se alguém me der um epsilon maior que zero, então imagina que foi me dado um epsilon maior que zero, então eu vou pegar, aqui está o zero, né? Aqui estaria zero mais epsilon, e aqui estaria zero menos epsilon, tá certo? Foi me dado um epsilon maior que zero. O que eu tenho que ser capaz agora, de encontrar para esse epsilon que foi me dado, esse número pequeno, eu tenho que ser capaz de achar agora um delta, tá vendo aqui no desenho? Que ele vai estar por aqui. Pelo desenho já dá para ter uma ideia. O delta seria alguém daqui, que estaria aqui, tal que para valores maiores do que delta, esse f de x, ele está dentro desse intervalo aqui, né? Tá certo? Então, a solução disso daqui, para provar que esse limite de fato é zero, né? A gente faz o seguinte, então a gente toma, então eu vou te contar aqui qual é o delta aqui, né? Claro que isso, dependendo da expressão que ele está, é difícil, em geral a gente não vai fazer dessa maneira, tá? Eu estou fazendo pela primeira vez para você ter uma ideia de como é que se calcula, ou que se mostra que o limite é de fato esse aqui.
tá? Depois que a gente vai fazer é usar as propriedades, tá legal? Mas nesse primeiro momento, repare, se eu pegar para esse epsilon que foi me dado, eu vou pegar delta da forma 1 sobre epsilon, tá? Então, esse delta, em geral, ele é grande, porque se o epsilon é pequeno, você está pegando, quanto menor o epsilon aqui, repare, 1 sobre, dividido por esse número muito pequeno, esse delta está ficando muito grande, né? Em geral, às vezes eu preciso de um delta bem grande para dar certo, né? Então, para esse número aqui, para essa função aqui, o delta é dessa cara aqui, 1 sobre epsilon, tá legal? Isso, se eu pegar delta dessa maneira, o que, que a gente tem? Bom, se x for maior que delta, como está aqui no desenho, deixa eu subir aqui um pouco para vocês, o que, que vai acontecer? Eu tenho que 1 sobre x, tá certo? É menor que 1 sobre delta, certo? Se x é um número maior que delta, a hora que eu pego 1 dividido por esse número, que é grande, ele vai ficar menor do que a divisão de 1 sobre delta, tá legal? O x aqui, como sempre é positivo, então esse número aqui é maior que zero, ok? E esse 1 sobre delta é como eu estou escolhendo delta da forma 1 sobre epsilon, 1 dividido então por 1 sobre epsilon, isso dá epsilon, né? Tá legal? Então, eu tenho que se x é maior que delta, eu tenho 1 sobre x é maior que zero e menor que epsilon. Bom, agora é só arrumar as coisas. Como? Se eu subtrair aqui epsilon, ainda continua sendo verdade. Então, 0 menos epsilon é menor que 1 sobre x. E essa expressão aqui, ó, né, é a mesma coisa que 0 mais epsilon. Então, eu estou com a minha função f de x aqui, dizendo que ela é maior, o zero é meu limite, né? Então, maior que 0 menos epsilon, menor que 0 mais epsilon. Ou seja, para esse epsilon dado, eu encontrei um delta, onde a f de x está valendo isso daqui, né? Tá certo? Então, eu consegui mostrar, justificar, que de fato, esse limite aqui, de 1 sobre x, vai para zero. Né? Mais geral ainda, eu não vou fazer isso aqui, mas não é difícil, e intuitivamente também dá para ver isso, é que o limite de 1 sobre x a n, que n sendo um número natural, com x tendendo a mais infinito, esse cara também vai para zero, tá? Tá legal? Isso daqui vai para zero, tá? Então, nós vamos usar isso agora para calcular um exercício, tá legal? Espero que tenha ficado que você tenha entendido até aqui. Então, vamos fazer um seguinte exercício onde a gente vai usar que a gente sabe isso, tá legal? Então, na prática, que é assim que geralmente vai aparecer nos livros de cálculo para você fazer os exercícios. Então, aqui está, calcule o limite, né, dessa expressão que está aqui com x tendendo a mais infinito. Então, eu vou usar o que a gente acabou de discutir, né? Não vou sair provando tudo de novo, provar que né, eu vou falar, o limite acho que é tanto e agora eu vou mostrar que para todo epsilon existe um delta. Não, não é assim não, tá? Nós vamos usar agora o conceito que a gente acabou de ver. Então, deixa eu só me arrumar. Deixa eu pegar aqui. Aqui achei. Então, vamos lá, limite x tendendo a mais infinito, repare que aqui eu estou com x aqui, x ao cubo mais 1, esses números, essa expressão aqui em cima, quando os números vão crescendo, ela também cresce, né? No numerador aqui eu tenho algo que não para de crescer, que está indo para mais infinito, tá certo? A mesma coisa está acontecendo aqui embaixo, ó, tá certo? Que eu estou com x à quinta, x à quarta, está indo para mais infinito. Então, agora eu não sei para onde está indo esse limite do jeito que está aqui, ou seja, tem no numerador esses números estão crescendo muito e no denominador também está crescendo muito essa expressão. O que eu vou fazer? Em geral, que é o que se faz aqui, é colocar esse aqui, ó, aqui eu tenho x à quinta, embaixo também. Eu vou pôr o polinômio de maior grau, né, desses todos que estão aparecendo aqui, em evidência. Né? Vou pôr aqui o x à quinta em evidência. Então, vai ficar aqui limite mais infinito. Entendeu? Mais infinito, então eu vou pôr x à quinta aqui em evidência. Então, vai ficar vezes 1 mais 1 sobre x ao quadrado, né? X ao quadrado mais 1 sobre
x à quinta, tá certo? Embaixo eu vou fazer o mesmo procedimento, então eu vou pôr x à quinta aqui, vai ficar 3, né? Põe em evidência aqui, então vai ficar mais 1 sobre x, mais 1 sobre x ao cubo, mais 1 sobre x à quinta. Tá legal? Então, coloquei isso daqui. Então, repare o seguinte, vamos só dar uma conferida aqui se está certo, x à quinta mais 1 sobre x ao quadrado, tá certo aqui, aqui também, né, x à quinta tá certo e tá certo, ok. Então, agora eu vou calcular esse limite. Repare, esse número que está aqui, ele vai embora com esse que está aqui embaixo, né? É o mesmo número que está aqui. E agora eu posso calcular esse limite, para onde está indo. E nesse caso aqui, ó, quando x vai para mais infinito, como a gente acabou de ver, 1 sobre x ao quadrado, isso aqui vai para zero. Esse cara aqui também vai para zero, né? Esse cara aqui, ele não depende aqui de x, ele é constante, né? Ele continua sendo 1, tá? E aqui a mesma coisa aqui é o 3, né? No x aqui, ele não tem x aqui. E aqui 1 sobre x, isso aqui vai para zero. Esse aqui também, porque é da forma que a gente acabou de ver. E esse aqui também. Então, agora, o que acontece? Nessa expressão aqui, tudo isso daqui está tendendo a 1. Né? E nesse caso de baixo aqui, ó, tendendo a zero e está somando com esse 3 aqui. Então, isso aqui tudo está tendendo a 3, certo? Então, esse limite aí, no caso, vai ser 1/3. Tá legal? É isso, tá? Então, com isso aqui já dá para vocês fazerem outros exercícios aí do livro. Tá legal? Espero que tenham entendido o assunto e até o próximo.